Prezados irmãos, concluída a semana de comemoração de nossa obra, que é o Lar Assistencial Espírito Irmão Fabiano de Cristo, essa obra de amor e de grandes benefícios espirituais, começamos também as nossas preces diárias, que é esse alimento indispensável aos nossos espíritos para refazimento, reflexão e profundo entendimento a respeito de nossas reencarnações e os nossos objetivos espirituais. O capítulo de hoje, que nos é colocado a avaliação, é o capítulo 36, Necessitados Difíceis, do livro Opinião Espírita, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ditado pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz. Em muitas circunstâncias na Terra, interpretamos as horas escuras como sendo unicamente aquelas em que a aflição nos atenaza a existência, em forma de tristeza, abandono, enfermidade e privação. O espírita, porém, sabe que subsistem outras piores, talvez. Não ignora que apareçam dias mascarados de felicidade aparente, em que o sentimento, anestesiado pela ilusão, se rende à sombra. Tempos em que os companheiros enganados se julgam certos. Ocasiões em que os irmãos saciados de reconforto sentem fome de luz e não sabem disso. Nem sempre estarão eles na berlinda, lindados à evidência pública ou social, sob sentenças exprobatórias ou incenso louvaminheiro da multidão. Às vezes, renteiam conosco em casa ou na vizinhança, no trabalho, no estudo, no roteiro ou no ideal. O espírita consciente reconhece que são eles os necessitados difíceis das horas escuras, em muitos lances da estrada. Vê-se obrigado a comungar-lhe a presença, a partilhar-lhes a atividade, a ouvi-los e obedecê-los, até o ponto em que o dever funcional ou o compromisso doméstico lhe preceituem determinadas obrigações. Entretanto, observa que para lhe ser útil não será lícito efetivamente aplaudi-lo, à maneira do caçador que finge ternura à frente da presa, a fim de esmagá-la com mais segurança. Como, porém, exercer a solidariedade diante deles? Perguntarás. Como menosprezá-los se carecem de apoio? Precisamos, no entanto, verificar que em muitos requisitos do concurso real, socorrer não será sorrir. Todos conseguimos doar cooperação fraternal aos necessitados difíceis das horas escuras, seja silenciando ou clareando situações, nas medidas do entendimento evangélico, sem destruir-lhes a possibilidade de aprender, crescer, melhorar e servir, aproveitando os talentos da vida no encargo e desempenho e na tarefa que o Mestre lhes confiou. Mesmo quando se nos façam adversários gratuitos, podemos auxiliá-los. Jesus não nos recomendou festejar os que nos apedrejam a consciência tranquila e nem nos ensinou a arrasá-los. Mas ciente de que não nos é possível concordar com eles e nem tampouco odiá-los, exortou-nos claramente: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. É assim que a todos os necessitados difíceis das horas escuras, às quais não nos é facultado estender os braços de pronto, podemos amar em espírito, amparando-lhe o caminho através da oração. Prezados irmãos, deste fim de tarde, este livro traz em seu bojo os registros da mediunidade de Chico Xavier e Valdo Vieira, através dos espíritos de Emmanuel e André Luiz, e através das páginas dolorosas da vida nas horas escuras da existência, de nossos irmãos, especialmente dos nossos irmãos espíritas. Como exercer a solidariedade? Como é possível aos espíritas que, conhecendo a imortalidade e com elas as leis de causa e efeito, vivem as horas escuras em suas existências? As elites, especialmente as espíritas, usam a inteligência, o conhecimento da doutrina, pregam o orgulho, a prepotência e a falta de humildade, a dissolução, a calúnia, a difamação e uma técnica que os obsessores muito aplaudem, que é a chamada técnica explorativa, que é a percepção dos defeitos alheios. E geram algo que seria impossível de aceitar numa doutrina que prega o amor e prega o amor fraternal, gerar o ódio fraternal, que é contrário ao amor fraternal. São castas que às vezes se acham privilegiadas e que muitas vezes participam de congressos, palestras, com oradores distintos pela sociedade da ilusão
em suntuosos programações culturais e artísticas, com gestos muitas vezes até teatrais. Na verdade, a pobreza não tem acesso a esses locais. O simples e humilde não possuem credenciais para utilizar esses simpósios e esses congressos. Parece lembrar Paulo, o apóstolo dos gentios, na igreja primitiva, quando se referia a Laodiceia, a Colosso, a Tessalônica, a Corinto, Roma e os concílios de Laodiceia, Constantinopla e outros tantos. A gratuidade do movimento pelo recebimento das bênçãos do alto são esquecidas. E a Rainha Santa de Portugal e Açores, Isabela de Aragão, ministra veneranda do nosso lar, dizia a Chico Xavier no início de seu trabalho: tudo em nome de Jesus é gratuito. As leis do Cristo não se misturam ao dinheiro e ao poder do manto. Dai de graça, o que de graça receberdes. Chico Xavier, no livro escrito pelo nosso irmão Bacelli, Mediunidade 75, o Apóstolo da Fé, faz oportuna advertência a respeito, acima de tudo, de como devemos nos situar, porque lamentando profundamente que aqueles que muito conhecem e que são chamados a se amarem, possam em determinados momentos conflituarem e produzirem movimentos dissociativos e profundamente lamentáveis no que diz respeito à evolução do espírito. É muito importante, portanto, que nos juntemos a esses episódios de amor que este lar oferece, trabalhando para o resgate dos nossos pretéritos culposos, através da compreensão, através do amor, através da luz espiritual que estes espíritos abençoados nos mostram em suas passagens pela vida reencarnatória. O nosso querido Chico, o maior médium de todos os tempos, o médium de Deus, o indicado ao Prêmio Nobel, o maior brasileiro de todos os tempos, em uma das suas oportunas advertências no encontro na Casa da Prece, dizia, e o amigo Bacelli assim referendava: em uma das derradeiras reuniões a que Chico compareceu no grupo espírita da Prece, antes de recolher-se à sua casa por problema de saúde, conversávamos naquele sábado descontraídamente, enquanto autografava de seus lábios fluíam apontamentos maravilhosos, todos permanecíamos atentos a tudo que dele partisse. De repente, um companheiro de fora entrou a falar sobre as dificuldades do movimento espírita. Referiu-se às polêmicas infindáveis através das páginas dos jornais. Observou que em sua cidade os centros espíritas eram quase todos rivais uns dos outros. Até então, sorrindo, notei que o semblante do Chico se fechara. Deixou que o amigo falasse e, aproveitando-se da insansa para efetuar qualquer desabafo, sem nada dizer, recordei-me de certa palavra do médium no A Sombra do Abacateiro, de nossa Lavra, em seu diálogo com a inesquecível Ivone do Amaral Pereira, a devotada medianeira das Memórias de um Suicida e tantas outras obras de singular valor doutrinário, interpretando o pensamento do Dr. Bezerra de Menezes. Dissera que os espíritos no Brasil haviam conseguido uma proeza fantástica, tornaram-se inimigos íntimos. Quando finalmente, levantando os olhos do último livro que autografava na noite e madrugada de sábado para domingo, Chico disse o que de pronto, valendo-nos de um pedaço de papel sobre a mesa, registramos: o senhor tem razão. Os católicos não precisam mais preocupar-se conosco, nem os evangélicos. A continuar assim, os próprios espíritos se destruirão. Reflexivos, fomos para casa lamentando que nós, os companheiros de ideal, não assimilemos o exemplo da tolerância fraterna, já que nenhuma oportunidade em nossos longos anos de convivência com ele vimos tecer a menor crítica que fosse. Esta prece, estes instantes, servem como advertência aos nossos espíritos, porque se voltamos ao corpo físico, usufruindo desta bendita oportunidade através da reencarnação, é para refazermos novos momentos, para vencer as antipatias do passado, para pretender conjugar o verbo amar, constituindo a grande família universal e fraternal que será a família do futuro. Vivemos instantes dolorosos no ápice da transição planetária, tão dita e tão reafirmada pelos benfeitores espirituais. Vivemos instantes em que surgirão, além deste evento, outros tantos eventos dolorosos, necessários à recapitulação de nossas almas e à propositura de sermos uma nova criatura transformada e renovada em Jesus, vencendo as nossas fragilidades, os tortos que nos invadem a alma, sanando o orgulho, a vaidade,
compreendendo e participando dos laços de amor proposto pelo Mestre Jesus, o Nazareno, através de sua boa nova. Nesses instantes, portanto, de luzes e de preces espirituais, confortemos nossas almas. Confortemos com aquele que nos diz: eu vim para os pobres de espírito. Eu vim para curar os doentes da alma. Eu vim para mostrar para eles que existe um tesouro além das fronteiras da morte, que é os tesouros da vida eterna. Aqueles que souberem guardar, fazerem a poupança espiritual através de gestos de caridade e de amor, já estarão guardando bônus que, junto àqueles que obtiveram no pretérito, haverão de servir como grandes oportunidades de crescimento espiritual. Ao mesmo tempo, este mestre nos diz que o novo mundo de regeneração, que já estamos prestes a começar a vivê-lo a partir de 2057, será o mundo dos brandos e dos pacíficos. Os eventos, as marcas de um ciclo que se fecha, são indispensáveis aos nossos espíritos. Somente a fé, a esperança, a confiança na certeza de que estamos sendo dirigidos por Jesus, que nos mostra o caminho, a verdade e a vida, são ingredientes suficientes para vencermos o marasmo, sairmos do estacionamento das nossas ilusões e pretender sim construir uma criatura que, perdoando, seja capaz de ser perdoado, amar para poder ser amado e, acima de tudo, ter a cautela e a prudência ante a imensidão do cosmo, para meditar e refletir que somos um produto do éter divino. Somos um produto do hálito do Senhor e, como tal, atravessando as fronteiras da morte, seremos, no instante derradeiro desse momento, o que conseguirmos nos transformar antes disso, ou seja, no período reencarnatório. É indispensável que essa meditação e essa reflexão faça parte do dia a dia dos nossos espíritos. Podemos todos os dias, sim, ao levantar, agradecer pela bênção da vida. Sem a reencarnação, seria impossível evoluirmos, seria impossível resgatarmos no tribunal das nossas consciências as enfermidades que exigem de nós o resgate indispensável. Mas também, no trânsito do dia, pensando e orando de que somos apenas temporariamente vestindo o corpo físico, mas com a certeza inadiável que haveremos de chegar de volta à nossa pátria, que é a pátria espiritual. E ao final de cada noite, agradecendo por um dia, meditando sobre onde falhamos e onde acertamos, a indispensável pergunta de que como foi o dia de hoje, mas com certeza a esperança de um novo dia, de um novo alvorecer, em que haverão de surgir novas oportunidades e com a certeza divina de que só o amor, como diz o apóstolo Zendim, o vínculo da perfeição, ao agradecimento pela misericordiosa oportunidade da vida, é que nos fará, como um trampolim extraordinário, lançar-se na direção de um amanhã reabilitador. Sejamos ousados e olhemos para dentro de nós e meditemos profundamente, sem demora, no que precisamos fazer. Que a paz de Jesus e este teto amorável de Fabiano de Cristo nos conforte e ampare sempre. Uma boa tarde a todos os nossos irmãos.